Com a palavra o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. Ex-governador, ex-senador, Vossa Excelência, que tem uma história brilhante nesta casa e no país, de fato continua não só cumprindo o seu dever, como, além de tudo, mantendo a sua tradição e a sua linha em defesa dos interesses do seu Estado e também dos interesses nacionais. Presidente, a minha intenção hoje é trazer ao plenário do Senado Federal algumas ideias sobre a reforma política, que, na verdade, está sendo, no âmbito do Congresso, uma reforma eleitoral. A reforma política seria mais ampla. Polis é uma palavra grega que significa cidade, a qual se acrescenta o sufixo ico ou ica, da cidade, administração da cidade e, por extensão, do Estado e da nação. Mas nós aqui estamos praticamente tratando apenas da reforma eleitoral. O fundamental é que, para o conceito moderno de democracia, o aperfeiçoamento que nós estamos pretendendo, aperfeiçoamento uma vez que cada oportunidade se afastam mais os eleitos das suas bases eleitorais, os representantes se afastam dos representados, é que se mantenha na sua integridade absoluta a liberdade das minorias. Otto Maria Carpo definia a democracia como o regime que fala pela voz das maiorias, mas se define pela sua essência, e a essência do processo democrático é a liberdade das minorias se manifestarem e, pelo exercício da palavra, das ideias e do convencimento, virem, de alguma forma, a em maioria se transformarem também. A democracia surge nas cidades gregas. Era a democracia da ágora, a praça onde se reuniam os gregos para, de forma direta, decidirem sobre as questões de seu governo. No entanto, essa democracia grega, o governo do povo, não era tão democrática assim. Não se consagrava ainda o direito das minorias, direito conquistado ao longo do tempo. Na democracia grega, 90% da população era excluída do processo decisório. Os famosos metecos, que eram as mulheres, os estrangeiros e os escravos. Votavam os gregos nascidos na cidade e, desta forma, a democracia tinha limites que acabaram sendo superados no prosseguimento do seu exercício, principalmente em Atenas, na época de Péricles, onde se instituiu, inclusive, a remuneração para as pessoas que participavam da administração pública, de forma a poder viabilizar na administração a participação dos mais pobres. A democracia grega avança, se aperfeiçoa com o Instituto da Representação. As cidades aumentam, crescem, e os problemas cotidianos da administração pública não podiam mais ser tratados na ágora, na praça, com o voto de todos os cidadãos. Então se estabelece uma representação quando determinados cidadãos eleitos falavam em nome de suas bases. O princípio representativo foi sendo viciado ao longo do tempo, até que, no movimento sindical italiano, surge a figura do mandato imperativo. Ou seja, os representantes eram eleitos para realizar determinado programa e, não realizando o programa, poderiam ser afastados pelas suas bases.
esta figura do mandato representativo era mediada no movimento sindical pela própria estrutura dos sindicatos. O mandato representativo, na atualidade, seria uma expressão da fidelidade partidária, que, na verdade, existe na nossa legislação, mas não se conhece oportunidade em que, na realidade, tenha sido verdadeiramente exercida. Então, a democracia representativa é um avanço, mas nós vivemos hoje a grande contradição do afastamento dos representantes dos seus representados, o que coloca o nosso regime democrático em crise, havendo, portanto, a pressão para o seu aperfeiçoamento. Duas teses hoje dominam a discussão no Congresso Nacional. A tese da democracia representativa e indireta através da eleição em listas partidárias. É uma despersonalização do processo político, onde os eleitores votariam apenas num programa partidário e os representantes estariam escolhidos pela estrutura de cada partido numa presumível eleição interna e democrática. Essa representação, sem a individualização dos candidatos, me faz lembrar se seria possível uma França sem Napoleão, se a Revolução Cubana teria ocorrido sem o Che Guevara e o Fidel Castro, se a Revolução Russa de 17 poderia ter havido sem Lenin, sem Stalin, sem Trotsky e outras conhecidas lideranças que marcaram presença na nossa história. É uma tentativa de personalização, onde, na verdade, os metecos da antiga democracia grega ressurgem e a estrutura partidária, extraordinariamente sensível a uma corrupção interna, domina o processo eleitoral. A outra tese é a tese do distritão. O distritão, na verdade, é o espaço de uma unidade federada, de um Estado. E os partidos não teriam mais o voto proporcional, mas os candidatos escolhidos nas listas partidárias seriam eleitos conforme a sua votação. Parece que desta forma se anuncia o fim da história, o fim das contradições entre as classes, os grupos econômicos, o domínio e o predomínio do capital, pois apenas a popularidade de um candidato seria suficiente para fazê-lo representar o partido. É a construção de uma nova e enorme geração de metecos, os excluídos do processo grego de escolha. Imagine, nesta segunda hipótese do distritão, do voto majoritário, que uma tendência política desapareceria quando representado por uma figura conhecida. Por exemplo, em Minas Gerais, Itamar Franco seria candidato a deputado federal. Ele representa toda uma tendência de dignidade no exercício do poder, de seriedade, de honradez, de defesa dos interesses nacionais. Itamar, candidato a deputado federal no sistema do distritão e do voto majoritário, teria uma votação, acredito eu, absurda nas Minas Gerais. Seria o titular de alguns milhões de votos, mas a representação da sua tendência estaria concentrada apenas na sua figura. Seria apenas um deputado federal. E a drenagem de votos da tendência que representa faria com que pessoas que pensam igual a ele fossem excluídas do processo eleitoral, favorecendo exatamente os seus adversários. É a proposta do fim da história. É a despolitização absoluta do processo político. É o desejo da consolidação do status quo. E no quadro em que vivemos hoje, o domínio absoluto do capital vadio, no governo do país.
o fim da visão nacional. Temos a lista fechada, um reforço absoluto da estrutura partidária, abrindo o caminho para a corrupção, e o voto distrital no âmbito do Estado, com a eleição majoritária, sem a proporcionalidade que nós conhecemos hoje. A mim está parecendo que as duas propostas significam uma fantástica regressão na evolução da história da democracia, da ágora grega ao conteúdo de garantia da liberdade das minorias, da moderna democracia que vivemos. Eu apresentei uma proposta na Comissão de Reforma Política. O único voto que consegui foi o meu. E isto se configura com um paradoxo difícil até para o reitor da Universidade de Salamanca, na época da Guerra Civil da Espanha, Miguel de Unamuno. Por que uma contradição? Porque quando não estavam exacerbadas as opções pelo domínio do capital e pela vontade absoluta de uma estrutura partidária despersonalizada, que se me afigura como a glorificação da mediania e da mediocridade, o Senado raciocinava de forma diferente. Tão diferente, senadora Ana Amélia, que quando fui senador, logo depois de abandonar, de deixar o meu primeiro mandato no governo do Paraná, apresentei essa proposta e ela foi, ao contrário do que aconteceu na Comissão de Reforma Política atual, aprovada no plenário do Senado da República à unanimidade. Agora, sequer foi considerada. A proposta que eu apresento se suporta nas ideias do nosso gênio da raça, o velho Guerreiro Ramos, que é a criação de um sistema que não torne obsoleto ou agrida de forma bruta o sistema anterior e que se afirme no seu exercício, substituindo o sistema antigo num processo de crescimento e de acertos. Eu proponho a valorização dos partidos, como quer o pessoal da lista partidária, mas apenas para metade dos eleitos. Seria o voto programático, o voto da mudança, um voto da mesma natureza do voto majoritário que elege um governador de Estado, um prefeito ou um presidente da República. Mas esse voto, que concentraria as possibilidades da proporcionalidade na obtenção e garantia das vagas, elegeria apenas a metade dos parlamentares de cada partido. A outra metade seria objeto da consideração popular sobre uma lista aberta, também democraticamente construída numa eleição interna dos partidos. Mas, na votação desta lista aberta, não contabilizaria o voto para a proporcionalidade dos eleitos por essa legenda. A proporcionalidade seria garantida pelo voto ideológico, pelo voto programático, pelo voto na lista fechada. Um determinado partido conseguiria, então, na contabilização da proporcionalidade no nosso sistema representativo, 50 vagas na Câmara Federal, 25 vagas para a chapa da lista partidária e 25 vagas conforme o número de votos para os candidatos da lista aberta e da votação nominal. Cada eleitor votaria duas vezes, um na legenda, no programa, na chapa partidária, o segundo voto no candidato por ele escolhido, que poderia ser ou não do seu partido, abrindo-se desta forma uma flexibilidade maior para o eleitor viabilizar a sua escolha. Aprovei por unanimidade essa proposta. Hoje é desconsiderada, porque a impressão que me remanesce é que nós temos jogadas imediatistas e partidárias. Ou o fim da história, a desideologização, o fim dos partidos e da possibilidade de mudança no caminho do domínio do capital, quando um banco central pode ser presidido de forma autônoma por um Meirelles
que responde os seus esforços aos interesses do capital norte-americano ou do capital vadio do mundo inteiro, de uma visão capitalista fechada, completa e antiquada do desenvolvimento econômico do planeta. Um Adam Smith fora do contexto, sem a devida e necessária redução sociológica. Ou a exacerbação da possibilidade de uma lista fechada que se beneficie nas próximas eleições do prestígio de um líder como o Lula, por exemplo, mas sem a preocupação da sobrevivência do sistema democrático, da participação da população e da essência do conteúdo principal do sistema democrático, que é a viabilização da palavra e o exercício do direito das minorias. Eu acrescentaria ainda, deputada Ana Amélia, a necessidade absoluta da informação, a mudança do sistema de comunicação, a quebra da espinha dos monopólios das grandes mídias concentradas em poucas mãos, absolutamente atreladas aos interesses do grande capital, muito pouco atreladas aos interesses da nação e do povo brasileiro. E eu diria que quando se fala também em financiamento público de campanha, este deveria se dirigir fundamentalmente para espaços de comunicação, ao invés de significar na mão de dinheiro, sob o comando de estruturas partidárias que já são useiras e vezeiras na história do país e na nossa recente história de constituição de partidos em desvio de recursos. Eu tento corrigir a distorção do candidato folclórico de protesto, fazendo com que apenas a lista partidária seja receptora dos votos que figuram na proporcionalidade da eleição. Por exemplo, um candidato de protesto em São Paulo poderia ter 1.300.000 votos, mas esses votos não contariam para o aumento da legenda partidária, seriam individuais. Por outro lado, os votos no programa do partido, na lista fechada, incidiriam, estes sim, e somente estes, na possibilidade da ampliação. Agora, a eleição majoritária produz o efeito folclórico ao contrário, porque ela drena os votos de um candidato que tenha uma posição programática e filosófica muito clara. Ela elimina exatamente os seus iguais, os seus partidários, os participantes da mesma corrente política. E eu penso que, concentrando o voto proporcional na legenda, nós eliminaríamos esse processo. Agora, senadora Ana Amélia, a perfeição nós não vamos conseguir. E seguramente a perfeição não é essa proposta do distritão do fim da história. Então, o Itamar Franco liquidaria toda a posição nacionalista em Minas Gerais. E os seus adversários se elegeriam em outros partidos com menos legenda. Mas Vossa Excelência poderia me dizer, mas coloca o candidato folclórico na lista? Sim. Mas o candidato folclórico nunca terá uma maioria de votos, ele desmoraliza a lista. Ele poderia acarrear para a lista 1.300.000 votos, mas não carrearia os 11 milhões de votos que, por exemplo, o Aloysio teve em São Paulo como candidato ao Senado. E a lista, desta forma, estaria a salvo de tentativas espúrias de colocação de pessoas sem voto algum. E os partidos não se incomodariam mais em colocar uma nominata enorme de candidatos sem nenhuma possibilidade eleitoral para somar a legenda, porque a legenda só seria somada no voto programático e partidário. Eu acho que não é perfeita a minha proposta, mas a mim ela parece, nesse momento, muito mais adequada do que o fim da história com o voto majoritário e a desideologização da política. E o que mais me assusta é o voto distrital, que é a transformação do Congresso Nacional numa espécie de Câmara de Vereadores, porque aí a desideologização é absoluta.
E nós teremos o candidato da creche, o candidato da escola, mas jamais teremos o candidato de uma mudança econômica, de uma proposta de educação, de uma política industrial, de uma política comercial. Não teremos mais candidatos com visão globais e nacionais. Esta também é uma tentativa que a gente assiste no momento em que o capital vai dominando a República, tendo o domínio do Banco Central. Eu vejo, com alguma animação, mudanças da presidenta Dilma. Tirou Meirelles do Banco Central. E hoje o Wikileaks revela a serviço de quem estava o Meirelles. E certamente não era a serviço da nação brasileira, não era a serviço dos interesses do país, mas se dispunha ideologicamente a estar a serviço do capital internacional. Eu acredito, senadora, que as coligações já vão desaparecer do processo político, o que é uma asepsia razoável. É uma medida de saúde pública coletiva. Mas eu vejo obeso a tendência dos partidos não pensarem numa reforma eleitoral, que política não é, para o Brasil, mas sim numa reforma que os favoreça nas próximas eleições. E acho que o voto distrital, que é o voto da desideologização, do fim dos partidos, é o voto que se suporta no domínio do capital sobre o governo do país através da condução do Banco Central e na desinformação da imprensa monopolizada. Muito ruim para quem quer mudanças e tem uma visão nacional. Presidente, agradecendo pela tolerância, já excedi 4 minutos do tempo regular de 20 que me seria concedido. Agradeço à presidência e coloquei algumas ideias. Eu tenho utilizado muito a internet para discutir questões do Senado da República. Requião PMDB é o meu endereço no Twitter e eu gostaria de ter críticas e sugestões que podem facilmente ser enviadas por este meio de comunicação via computadores. Obrigado, presidente. Presidente Requião, parabéns a Vossa Excelência, já que Vossa Excelência, eu sou testemunha que participei de uma reunião partidária com Vossa Excelência e naquele instante Vossa Excelência registrou o seu posicionamento, que coincide perfeitamente com o pronunciamento que Vossa Excelência faz hoje. Parabéns a Vossa Excelência e vamos continuar discutindo o assunto, porque ele não só requer posicionamentos de homens e políticos experientes como Vossa Excelência, como de tantos outros que querem e que defendem, na prática, a reforma política nesse país. Mas que se registre, presidente, que se registre definitivamente a contradição entre uma proposta fora das vésperas da eleição, aprovada por unanimidade, e uma proposta praticamente rejeitada e não considerada pela comissão, no momento em que os partidos querem resolver a próxima eleição e não o sistema eleitoral e a garantia da democracia.